Olá galera, vamos nessa videoaula aqui fazer um exemplo aí de construção, que é o tipo de exemplo que eu gosto de passar, explorando as várias propriedades de uma função, né? E até a construção esboço do seu gráfico. E a interpretação depois do estudo do sinal, olhando para o gráfico. Então, aqui a gente vai fazer esse exemplo aqui envolvendo funções logarítmicas, tá? E aí eu vou comentando e a gente vai explorando alguns conceitos e propriedades da função logaritmo aqui, que está na sua forma mais simples, mais natural. Ela não está numa composição, tá? É a função logaritmo definida, assim como é definida nos livros didáticos e na minha apostila aí para quem é aluno, meu aluno. Então vamos lá, né? Porque vocês vão ver que vai ser tipo um roteirinho para esboçar o gráfico, mas aí dá para a gente explorar bastante os conceitos e as equações. Então a letra A, primeiro, né? Seja f de R, né, positivo em R. Então, aqui o meu domínio são todos os números positivos, maiores do que zero. Em R, com f de x, né, a minha f de x, a minha lei de formação é dada por log de x, logaritmo de x na base 3. Então, a primeira pergunta aqui, f é crescente ou decrescente? Justifique. F é crescente, pois a base A do logaritmo é maior do que 1. Então, nota que a ideia aqui de ser crescente ou decrescente é parecida, na verdade é idêntica, né? Só o gráfico que muda, na verdade a função muda, mas a ideia de crescimento e decrescimento é a mesma para exponencial, tá? Se a base A é maior do que 1, então minha função logarítmica é crescente. Assim como na exponencial, se a base da minha exponencial é maior do que 1, minha função exponencial também é crescente. Então aqui está justificado, vamos para a segunda aqui, a letra B. Determine o zero de f, justifique. A justificativa é a própria conta, né? Então vou pegar minha função logaritmo, f de x, e vou igualar a zero. Log de x na base 3 igual a zero. Se eu passar, vamos fazer um passo aqui antes rapidinho, igual. Se eu usar a definição, eu tenho que o logaritmando x, ele é igual a base do logaritmo elevado ao resultado, que é zero. Então, x é igual a 3 elevado a zero, que é igual a 1. Logo, x igual a 1 é o zero de f. Agora, na letra C, estou pedindo para calcular, tá? F de 1 nono, f de 1 terço, f de 3 e f de 9. Aí tem que lembrar lá a primeira aula, primeira videoaula de logaritmos, como resolver essas expressões que vão aparecer aqui agora, ó, tá? Tudo por definição. Quem tiver mais prática dá para resolver isso tudo até de cabeça, né? Quem não tiver, monta uma equação exponencial para resolver isso. Está explicado lá na primeira aula. Então temos, primeiro, f de 1 nono. No lugar do x eu coloco 1 nono aqui dentro do logaritmo, tá bom? Logaritmo de 1 nono na base 3. Aí eu vou me perguntar, 3 elevado a que número dá 1 nono? Menos 2, né? 3 elevado a menos 2 é 1 nono. Tudo bem? Quem quiser monta a equação. Não sabe de cabeça que é o menos 2, coloca x. Então, 3 elevado a x tem que ser igual a 1 nono. 1 nono eu posso escrever como 3 elevado a menos 2. Então, x igual a 3 igual a menos 2. Vamos aqui, f de 1 terço. Então, logaritmo de 1 terço na base 3. 3 elevado a quem que dá 1 terço? Menos 1. Então, está aqui, resultado do meu logaritmo. F de 3 é o logaritmo de 3 na base 3. Toda vez que o logaritmo é igual a base, o resultado é igual a 1. E o último aqui é o f de 9. Eu coloquei x aqui, não sei porquê. F de 9 vai ser igual a log de 9, logaritmo de 9 na base 3. 3 elevado a quem que dá 9? 3 elevado a 2. Então, 2 é o resultado do meu logaritmo. Tá? E aí, com os pontos da letra B e C, eu posso esboçar o gráfico de f. Tá? É que eu sempre, nesse caso aqui, eu estou fazendo questão de mostrar sempre dois gráficos para vocês.
O exercício pede para esboçar o gráfico de f. Então, esse primeiro gráfico aqui da esquerda seria o esboço, tá? E esse segundo aqui é só para explicar, da mesma forma que na exponencial eu tinha a situação, né, do desenho do gráfico da função, né? Parecia que está encostando no eixo x, mas nunca encostado. O logaritmo também tem uma situação parecida. A função logarítmica parece que encosta no eixo x, mas quando a gente dá zoom, a gente vê que não encosta. De novo, é uma limitação do programa, tá bom? Ela vai se aproximar, vai chegar perto do eixo y infinitamente, mas nunca vai encostar no eixo y. Então a função logarítmica tem essa propriedade, né? Se aproximar do eixo y, mas nunca encostar no eixo y. Na função exponencial, a gente chama o eixo x de assíntota horizontal. Na função logarítmica, esse eixo y a gente chama de assíntota vertical. Tá bom? É porque ele limita a minha função aqui, a função fica toda à direita dele, desse eixo, tá? Dessa reta. É a reta assíntota vertical. Então, nota, na exponencial de novo, só para frisar bem aqui. Na exponencial a gente tinha a questão lá de que a função exponencial se aproximava do eixo x. Ou para a esquerda ou para a direita ele ia se aproximar, e quando a gente olha para o gráfico parece até que encosta. A logarítmica, ela pode estar se aproximando para cima ou para baixo, né? A logarítmica vai se aproximar do eixo y. Quando ela for decrescente, ela vai estar se aproximando, quando eu pensar da direita para a esquerda, ela vai estar subindo aqui, quando ela for decrescente, né? Ela vai se aproximar do eixo y lá para cima, tudo bem? Então, as duas situações estão escritas na apostila, né? Está explicado isso aí, só para frisar no desenvolvimento do exercício aqui. Então, aqui eu marquei os 4 pontos pedidos na letra C, ó, 1, 2, 3, 4. Esse pontinho aqui é o pontinho da letra B, que é o zero da função, né? X igual a 1, é onde intercepta, onde o gráfico toca o eixo X. Tá bom? Então, estão vendo? Então, de novo, presta atenção na hora de fazer o gráfico dessa função. Essa função nunca pode passar para o lado esquerdo do meu eixo Y. Tudo bem, galera? Então, vamos lá. E aqui, depois que eu marquei os pontos, os 5 pontos aqui no caso, eu venho e faço a curva. Desenho a curva, passando por esses pontos. Aí toma cuidado aqui, de novo. Aqui eu tenho que ter a consciência de que essa função não toca o eixo y e nem passa para a esquerda dele. Outra coisa, vamos voltar na letra A. Na letra A nós falamos que essa função f é crescente ou decrescente? Nós afirmamos que ela é crescente. Se vocês notarem, está coerente com o que nós afirmamos lá na letra A. Agora a letra E, fazer o estudo do sinal da função, né? Que é determinar onde f é negativa e onde ela é positiva. Então, primeira coisa, se vocês notarem, do 0 até 1 é onde o gráfico está abaixo do eixo x, onde as imagens são negativas. Então, f é negativa no intervalo de 0 até 1. Eu olho a parte da função que está abaixo do eixo x e relaciono ela com o próprio eixo x, né? Tá? Ela está associada a que parte do eixo x? Do 0 até 1. O 0 não entra, porque essa função não toca no eixo y. Tá? E onde que ela é positiva? À direita do 1. Então, nota que chegou aqui no 0 da função 1, à direita dele a função está toda para cima do eixo x. Né? À direita dele. Então, do 1 até mais infinito, a minha função ela é positiva. Tudo bem? Nota que o 1 não entra em nenhuma das duas análises, que exatamente no 1 a minha função é zero. Por isso que o nome é zero da função. E a letra F aqui, determine o conjunto imagem de F. A imagem de F aqui são todos os reais, né? É a característica da função logarítmica aí na sua forma mais natural, né? Original, aí, como é definida, né? Você vê que o logaritmo ele pode ficar tão pequeno quanto eu queira, indo para o menos infinito, é só fazer o meu x se aproximar do zero, infinitamente.
E aqui, apesar de crescer devagar, vai crescer infinitamente também. Então, por mais que você ache, nunca vai chegar no 1 milhão, chega. Vai ser um valor muito grande aqui do X, mas vai chegar no 1 milhão, vai passar e assim por diante. Tá ok? Então a imagem de f são todos os reais. É a característica, né? Tudo bem? Da função logaritmo. Então eu termino essa aula aqui, né? E o próximo vídeo aula eu vou fazer um outro exemplo para vocês, tá? Com esse mesmo roteiro. Então até mais, bons estudos aí.